Para mim, a maior alegria que eu tenho nos meus espetáculos de música é quando eu vejo depois as pessoas saírem cantarolando aquela cantiga, assobiando, né? Eu acho que isso é o papel da canção popular, eu acho que deve ser esse, né? Aliás, eu acho que até a música popular brasileira eu acho que ela deve ter até um certo cuidado e não se afastar muito dessa primazia da melodia. Às vezes a gente tem às vezes eu sinto até uma certa propensão da música popular brasileira a dar, no caso das canções populares, uma primazia muito grande para o universo harmônico, né? E a harmonia é que, de certa forma, dá ensejo para a melodia, o que faz com que as músicas, às vezes, sejam encantaroláveis, né? A gente escuta, acha até interessante, mas na hora de cantar não vai. Por quê? Porque a primazia da harmonia, o jogo harmônico é de tal maneira que é como se a gente fosse costurando a melodia a partir da base harmônica. E para mim a grande lição que o povo dá, que a música da cultura popular dá, justamente é essa. É que a melodia é que deve dar o tom da canção, né? E não é que seja uma melodia banal ou vulgar, não. Eu acho que a gente pode construir até um melodismo extremamente refinado, mas extremamente cantarolado, que é a grande lição de quem? De Noel Rosa, de Ataúfo, dos grandes sambistas, né? Você escuta um samba de Cartola, né? Que até é complexo, até harmonicamente é complexo, mas a primazia da melodia salta aos olhos, por isso eles são sambas cantaroláveis, né? E se algum conceito existe, então, no meu trabalho musical, é esse, é de procurar adequar refinamento e popularidade à canção popular. Então, a minha infância foi, sobretudo, passada em várias cidades do estado de Pernambuco. Meu pai é médico e, na época, era médico de uma instituição chamada CESP, se não me falha a memória. E o CESP tinha vários centros de saúde em várias cidades do interior. E meu pai, então, morou, né, em várias dessas cidades. Depois, então, fui para Recife, né? Eu sou o filho mais velho e tenho 3 irmãs. Pois bem, além das cidades do interior de Pernambuco, eu também viajei muito, isso já de Recife, para o sertão do Ceará, que meu pai é sertanejo, de Lavras da Mangabeira. É uma cidade próxima ao estado da Paraíba. E foram essas viagens as responsáveis pelo meu conhecimento do sertão, né? Eu me recordo que foi numa dessas viagens que eu, pela primeira vez, escutei um cantador. Acho que foi em Patos, num pernoite desse que fazíamos, né? Hoje, a nossa viagem, a viagem de Recife até Lavras da Mangabeira se faz em 7 horas, 8 horas no máximo. Na época, uma vez nós fizemos em 3 dias. Fazíamos um pernoite em Campina Grande, depois um outro pernoite em Patos, eram estradas de barro, né? E quando chovia eram estradas de muito difícil acesso. Depois eu tenho uma recordação também do Carnaval de Recife, do curso, do chamado Mela Mela, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, ainda fazia parte do carnaval, digamos, da classe média de Recife, né? Era um carnaval bastante violento, porque era o curso, né? Os carros ficavam dentro de um determinado perímetro urbano, eles ficavam indo e voltando, e as pessoas então jogando água, e mela-mela. Era um gasto de gasolina danado, não é porque a gasolina era muito barata, né? Então você veja, com 14, 15 anos, 16 até 17, não me apercebera de que o carnaval era sobretudo uma festa do povo, né?
em que abundavam os caboclinhos, os maracatus. Para mim isso era um universo completamente desconhecido. Quer dizer, no Brasil ainda persiste, hoje menos, né? Esse corte drástico entre a classe média, a classe burguesa e a classe popular. E eu fazia parte, né, da classe média, então o povo representava uma entidade com a qual, mesmo no carnaval, nós não comungávamos. Eu tinha o quê? Acho que 10, 11 anos de idade, quando meu pai me colocou para estudar violino. Porque eu tinha o hábito de tamborilar na mesa, na hora das refeições principalmente, né? E meu pai achava que aquilo era uma demonstração de vocação musical, como era realmente. Tinha um amigo cuja irmã era violinista, né? Uma senhora, inclusive baixinha, ela era corcunda, inclusive era de uma família de corcundas, né? Todos os demais irmãos dela era corcunda, família muito curiosa. Aí meu pai me botou para estudar com essa pessoa, com Dona Belinha, né? Pois bem, eu estudei acho que durante um período de 1 ano, e depois então meu pai descobriu um professor, digamos assim, mais gabaritado. Era um catalão chamado Luís Soler, que ensinava na Escola de Belas Artes de Recife. E realmente ele era um grande professor, né? Um grande professor, tinha um método inclusive próprio de ensinar. Esse método agora foi editado, ele hoje já tem mais de 70 anos, né? Ele já sofreu várias edições desse método. E eu devo a ele realmente a base, o alicerce da minha formação, não só como violinista, mas como músico em geral. E nós tínhamos um conjunto doméstico em casa. E eu e as minhas três irmãs, nós tocávamos juntos. E chegava a visita na casa da gente e meu pai, então, nos pedia, né, para não dizer obrigar, a tocar para as visitas, né. Mas eu nunca fui do tipo exibicionista, né. Eu fazia aquilo porque meu pai pedia, então eu ia lá e tocava, né. Mas o exibicionismo eu guardo para o palco, né. Mas procuro exercitar o meu exibicionismo sem vaidade. Olha, eu acho que eu me sinto mais músico.